Instruções dos Espíritos. A Nova Era. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para se fazer conhecido, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por intermédio de Moisés e dos profetas. As vicissitudes por que passou este povo serviram para chamar a atenção e retirar o véu que escondia a divindade dos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, possuem o germe da moral cristã, da forma mais ampla. Os comentários da Bíblia restringiam seu sentido, pois, elaborada em toda a sua pureza, não teria sido então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus permaneceram como o frontispício brilhante, como os faróis que deveriam iluminar a humanidade nos caminhos que teria que percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de avanço em que se encontravam os povos que estavam sendo chamados para a regeneração. Esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se possa adorar a Deus de outro modo que por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável sob o ponto de vista material e mesmo artístico e científico, era muito atrasada moralmente falando e não seria convertida sob o império de uma religião inteiramente espiritualista. Seria necessária uma representação semimaterial, tal como oferecia então a religião hebraica. É desta forma que os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava aos seus espíritos. O Cristo foi o iniciador da mais pura e mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar irmãos, que fará jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que transformará a terra e fará dela uma morada para espíritos superiores aos que aqui habitam nos dias de hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza se submete, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos onde as ideias morais devem evoluir para dar cumprimento aos progressos, segundo a vontade de Deus. Devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas foram antecessoras. Mas não se deve crer que esta evolução irá se dar sem lutas. Não, elas necessitam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, com a finalidade de que elas chamem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e estes se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a finalizará.